E aí galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aprenda Matemática com o professor Renato Cavalcante. Continuando o assunto que estávamos vendo, função polinomial do primeiro grau, agora vamos ver função polinomial do segundo grau. Para você que lembra lá do nono ano, quando você estudou fórmula de Bhaskara, aquilo sim foi o início de tudo. Vem comigo! Então vamos lá. O assunto, como eu falei para vocês, é função polinomial do segundo grau. E aí você vai lembrar de equações do segundo grau, assim como funções polinomiais do primeiro grau lembram equações do primeiro grau. Só que você vai lembrar que quando você estudou equações do segundo grau, você estudou fórmula de Bhaskara. E para que servia a fórmula de Bhaskara? Para que você pudesse encontrar as duas raízes, né? Que às vezes essas duas raízes poderiam ser iguais, essas duas raízes poderiam ser diferentes, ou essas duas raízes poderiam até nem ser reais, serem números complexos. Isso ia depender de quem? Lá do delta. Você lembra do discriminante? Se o delta fosse maior que zero, eu teria duas soluções distintas. Se o delta fosse menor que zero, eu não teria soluções reais, seriam soluções complexas. Agora, se o delta fosse igual a zero, eu teria duas soluções reais iguais. A ideia de função do primeiro grau, gente, se dá início exatamente com isso. Eu preciso conhecer as raízes dessa função. Então vamos lá. A função f de x, ela sempre vai ter a forma ax² mais bx mais c, para que seja uma função do segundo grau. A condição de existência é que esse a aqui seja diferente de zero. Isso é óbvio, porque se aqui eu botar um zero, vai sumir esse termo que está ao quadrado, vai deixar de ser do segundo grau. O gráfico disso aqui, diferente da função do primeiro grau, que era uma reta, agora é uma parábola. Essa curva aqui, ó. Essa curva, ela pode estar voltada para cima ou pode estar voltada para baixo, ou seja, concavidade para cima e concavidade para baixo. Você deve lembrar, se você ainda não assistiu o vídeo de equações do primeiro grau, volta lá e assiste esse vídeo. Mas, vamos lá. Lá a gente falava o seguinte, se o A fosse positivo, a nossa reta era crescente. Se o A fosse negativo, reta decrescente. Aqui tudo depende do A também. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Então guarda isso. Essa minha parábola pode estar para cima ou pode estar para baixo. Lembra que a reta sempre passava no menos b sobre a, que eu te falei que era a raiz. Só que agora aqui tem duas raízes, que a gente aprende que é o x1 e o x2. Aqui também, ó, x1, x2. E a minha função sempre vai interceptar esse eixo x, o eixo das abscissas, nas raízes, que poderão ser iguais ou não. Então, ó, x1, x2. Se não tiver raízes, professor, então não intercepta. Se as raízes forem iguais, intercepta uma única vez. Então, volta para cá. Essa função, lá na função do primeiro grau, ela sempre tocava no eixo y, no eixo de pé aqui, no b, que era o meu termo independente. Daqui da mesma forma, só que o termo independente agora é o c. Ó. Vai tocar aqui no c e no c. Então guarda isso. Sempre toca no eixo das abscissas, nas raízes, que podem ser duas ou não. No eixo das ordenadas, sempre no termo independente, que é o c. Professor, e esse pontinho que tu colocou aqui no meio? Se tu olhar, ó, esse pontinho aqui é onde a parábola faz a curva. Aqui ela faz a curva, aqui ela faz a curva. Esse pontinho recebe um nome especial. Esse ponto é chamado de vértice da parábola. Esse vértice, dependendo do caso, ele pode representar duas coisas. Pode representar um ponto de mínimo, porque ele é o ponto mais baixo da função, ou pode representar um ponto máximo, quando ele for o ponto mais alto. Então, a ideia desse ponto mínimo e ponto máximo é muito útil para a resolução de questão. Professor, e como é que eu faço para encontrar o valor desse vértice? Esse vértice ele é um ponto. Se é um ponto, tem que ter uma abscissa e uma ordenada, né? Dois valores, um x do vértice e um y do vértice. Como é que eu faço para encontrar o x do vértice? Vou te apresentar duas técnicas. Para encontrar o x do vértice é sempre menos b sobre 2a, certo? E para encontrar o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando do delta lá, o discriminante, que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Mas eu vou te apresentar uma outra maneira. Se você precisa encontrar o x do vértice é um valor que está sempre no meio das duas raízes. Então, ele é a média aritmética das raízes. O que você vai fazer? Soma as duas raízes e divide por 2. Agora, se você precisar encontrar o y do vértice, pensa comigo, como é que eu faço para encontrar o y que está relacionado a qualquer x? É só pegar esse x e substituir na função. Então, se eu quero encontrar o y que vai se relacionar com esse x, basta que eu pegue esse x e substitua na minha equação aqui, para que então eu encontre o y, que nesse caso é o y do vértice. Então vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo. Agora eu vou preparar a continuação da nossa aula, mas antes disso, você ainda não deixou seu comentário, não curtiu esse vídeo? Curte agora! E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Vamos lá! Então vamos lá, galera, a solução da nossa questão. Olha o exemplo aqui, ó.
f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 16x menos 24. Precisamos construir o gráfico disso aqui, ó. Primeira coisa que eu falei para vocês, eu preciso encontrar as raízes. E o que são as raízes disso aqui, ó? As raízes para essa equação são os valores que vão anular essa função, que vão torná-las iguais a zero. Então eu preciso pegar essa função, menos 2x ao quadrado mais 16x menos 24 igual a zero. Começamos um grande problema então. Observe que eu tenho vários valores aqui. Qual seria a estratégia para resolver essa equação, para encontrar soluções? Seria você usar a fórmula de Bhaskara? Claro que não, né? Você tem um método prático para fazer isso aqui. Qual é o método prático? É o método do produto e da soma. Só que o método do produto e da soma é mais adequado quando aqui no começo é 1, né? Aí tu fala, não, professor, mas tem um menos 2, então não dá para usar. Claro que dá. É só você dar fim nesse menos 2 aqui. E como que eu faço isso? Basta que eu pegue a equação e divida por menos 2. Se eu dividir essa equação por menos 2, esse menos 2 vai sumir. Só que isso é matemática. Na matemática, tudo que eu faço, eu tenho que pagar um preço. Se eu dividir aqui, eu tenho que dividir todo mundo. Então vai ficar assim, ó. Menos 2x ao quadrado dividido para menos 2 vai ficar x ao quadrado. 16x dividido para menos 2 vai dar menos 8x. E menos 24 dividido para menos 2 dá 12. E agora a minha equação está assim, da maneira que eu precisava, com um 1 aqui no começo. E agora você tem que lembrar do modelo clássico. Qual é o modelo clássico? Aqui, ó, sempre eu terei o produto das raízes. E aqui, sempre a soma das raízes. Então eu preciso que você identifique para mim dois números que quando multiplicados dê 12 e quando somados dê 8. Pensa comigo, quais são os números que multiplicados dê 12? É 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4. Essas são as possibilidades para números naturais para que eu multiplique-os e dê 12. Só que eu preciso daquele em que a soma dê 8. Então só pode ser 2 e 6. Encontramos aqui de forma bem simples as nossas raízes. Então x1 é 2, x2 é 6. E para que nós encontramos essas raízes? Para que eu pudesse colocá-las aqui, ó, nos pontos de interseção no eixo das abscissas, que aqui sempre serão as raízes. Então aqui será um 2, bem aqui será um 6. Professor, e quem é o númerozinho que vai estar bem aqui? Falei para vocês que aqui sempre será o valor do termo independente da minha função. Mas quanto é o termo independente, professor? Vou usar o 12 ou menos 24? Não, você tem que usar o número que está lá na função original, antes de nós termos dividido. Então, naquele caso, menos 24. Então, eu botei o menos 24 bem aqui. O que está faltando, então? Eu encontrar o vértice da minha parábola. Observe que essa parábola ficou com concavidade para baixo, por qual motivo? Porque o meu A era negativo. Ela tem, então, um ponto de máximo, né? Esse vértice representa um ponto máximo. Como que eu faço para encontrar esse vértice? Olha lá, o x do vértice, eu te dei duas opções para encontrar esse x do vértice. Ou tu fazia menos b sobre 2a, ou tu fazia a média aritmética das raízes. Aqui, como eu já tenho as raízes, 2 e 6, é bem mais fácil eu fazer a média aritmética delas. Então, vai ficar 2 mais 6, 8, dividido para 2, 4. Então, é bem fácil perceber que o número que está no meio do 2 e do 6 só pode ser o 4. E agora, professor, o que é que eu faço? Preciso achar o y do vértice, que é o númerozinho que vai estar bem aqui, ó, para eu botar no eixo y. Para encontrar isso, eu também te dei duas opções. Quais eram? Ou tu fazia menos delta sobre 4a, ou tu fazia o f do x do vértice. Eu acho que fazer o delta vai ser bem complicado, porque os números são feinhos, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou substituir esse 4. Vai falar, professor, mas substituir esse 4 na função lá original? Te dou uma segunda opção. Seria você substituir nessa função aqui dividida. Ah, mas acabou aí, professor? Não. Depois a gente vai multiplicar pelo menos 2, que foi o menos 2 que eu dividi. Isso vai agilizar nosso processo. Então, vamos pegar essa função aqui, ó, essa equação que já foi dividida por menos 2, e vamos substituir esse 4 nela. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 8 vezes 4 mais 12. Quando eu fiz isso aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, menos 32, mais 12. Ficamos, então, com menos 16 mais 12, que daria menos 4. Então, vai falar, professor, nem tem como aqui ser menos 4. Realmente, nem deve ser menos 4 aqui, porque eu substituí na minha equação já dividida. Então, agora eu vou multiplicar de volta por menos 2. Multipliquei aqui por menos 2, chegamos, então, a 8. Esse 8, sim, é o nosso y do vértice. Mas uma coisinha importante que você tem que saber sobre o gráfico das funções quadráticas. O gráfico da função quadrática, eu tenho que identificar quem é a sua imagem, ou seja, esse gráfico, imagina que esse eixo y é um espelho e sobre ele vai se projetar aquela parábola. Aqui, ó, aqui está a projeção da parábola. Aqui vai ter a imagem da parábola.
Então, o que eu posso dizer? Que a imagem da minha parábola é do 8 para baixo, ou seja, os números antes do 8. Então, minha forma vai ser sempre assim, ó. Imagem da função f será sempre todos os y que pertencerem aos reais, tal que esses y precisam ser menores, vamos ajeitar aqui, y menores, porque estão para baixo e não maiores, y menores do que o valor do y do vértice, que nesse caso é 8. Esta seria a forma de representação da minha imagem em forma de sentença. Mas eu também posso representar essa imagem em forma de intervalo. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que a minha imagem são todos os números que começarem aqui de baixo. Ó. Eles vêm aqui de baixo até chegarem no 8. Ou seja, vamos corrigir aqui. Ó. Ele é tudo que vier lá do menos infinito até chegar no y do vértice, no 8. Né? E nesse caso, intervalo fechado. Então, assunto muito importante, muito legal, muito divertido. Galera, forte abraço, até o próximo vídeo. Vamos lá!